Paraisópolis, 28 de junho de 2022. Saudações a todos que fazem parte do corpo de Cristo, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de comunicar por meio desta, o meu desligamento da instituição Congregação Cristã no Brasil e de todas as minhas atribuições como organista oficial da mesma. Desejo também trazer ao conhecimento de todos os motivos pelos quais estou me desligando da instituição Congregação Cristã no Brasil. Há alguns anos tenho me sentido insatisfeita com muitos detalhes que tenho percebido dentro da CCB, detalhes estes que se tornaram gritantes quando resolvi ler um velho manual de fé que estava por anos dentro da minha bolsa, a Bíblia, fiel e inerrante Palavra de Deus. Lendo a Bíblia eu descobri coisas maravilhosas. Descobri que Cristo é a graça de Deus e que toda a Bíblia aponta para Ele. Descobri que somos todos pecadores e que mesmo depois do batismo, continuamos pecando a todo instante da nossa vida. E que nenhuma das nossas obras, saia, cabelo, terno, bermuda, barba, nada disso contribui para a nossa salvação. A fé sem as obras é morta, Tiago capítulo 2, versículo 14, logo entendi que as obras são consequências da fé, mas são infrutíferas para a salvação. A salvação é pela fé e não por obras para que ninguém se glorie, em Efésios capítulo 2 versículo 8 ao 10, porém nossas obras são para Deus como trapos de imundícia, Isaías capítulo 64, versículo 6. Fiquei muito confusa por saber que tudo aquilo que eu ouvi nos púlpitos da congregação, que eu acreditava ser imprescindível para a salvação não fazia diferença nenhuma para Deus. Lendo, entendi que o que Cristo fez por mim já foi suficiente e que nada que eu faça pode acrescentar, ou diminuir, ao que Ele já fez. Então percebi que na congregação cristã no Brasil, muitas coisas estavam distorcidas e não estavam em conformidade com a Bíblia. Sempre fui ensinada nas pregações da Congregação Cristã no Brasil, que a própria instituição é a graça do Filho de Deus, e que só existe salvação dentro dela própria. Imaginei que fosse apenas aqui na minha região essas pregações que contradiziam a palavra de Deus e continuei tocando e congregando. Foi quando veio a pandemia e começamos a assistir aos cultos online. Meu Deus, que decepção! Um dia falavam que a congregação é a estrela, e é a graça de Deus, tem os vídeos, depois falavam que Cristo morreu e ressuscitou, mas no céu ele ainda não entrou. Em um certo conselho um ancião dizia que era para cozinharmos com fogão a lenha e ir à igreja a pé para doar o valor do tanque de combustível e do gás na coleta. Destruindo tudo que eu acreditava a respeito de dízimo e ofertas, outros diziam que a Irmandade não deve ler as Escrituras. Que é pecado ver televisão, mas assistir cultos no YouTube é uma porta que Deus abriu. Deus havia revelado que a ceia é no mesmo cálice para todos, mas depois da pandemia, Deus a revelou que a congregação deve fazer como as demais religiões, antes, denominadas de seitas pela própria congregação, e tomar em copos individuais. Há inúmeras pregações dizendo que o homem é um semideus, que a coleta é santa e faz parte da salvação, que devemos barganhar com Deus, damos na coleta e Deus livra o esposo das drogas, chamam neto. Quando comecei a congregar há 18 anos atrás me ensinaram que eu só seria salva se batizasse na congregação, sendo eu já batizada em outra denominação evangélica, me rebatizei na Congregação Cristã no Brasil, isso é totalmente antibíblico. Foi lançado agora um novo tópico de ensinamento dizendo que não precisamos rebatizar, pesquisei e encontrei um ensinamento de 1962 que disse que só são irmãos os que se batizam na Congregação Cristã no Brasil. Agora no tópico saiu que a congregação não é a graça do Filho de Deus. É muito fácil perceber que estes ensinamentos não têm a guia de Deus pois os tópicos se contradizem. Observe, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Como se não bastasse toda essa confusão que os líderes estão fazendo de uma hora pode e depois não pode mais, lendo a Bíblia eu descobri que o evangelho genuíno não está sendo pregado dentro da congregação. Os irmãos evangelistas desta denominação não pregam Cristo e como Ele morreu por nossos pecados dando-nos a salvação, mas sim não cobramos o dízimo, temos a maior orquestra do mundo, somos a verdadeira igreja que Deus deixou na terra etc. Tenho 3 filhos, sendo 2 moços e uma criança. Meus 2 meninos cresceram dentro da congregação, e as únicas coisas que aprenderam foi Salmo 23, oração do Pai Nosso, orgulho de fazer parte da denominação, homens devem sentar separados das mulheres, não pode usar shorts e nem ter barba.
Prometi a mim mesma que se tivesse outro filho, jamais criaria dentro da congregação, pois queria ensinar o verdadeiro sentido da cruz. Depois de 13 anos, Deus me deu outra criança e eu já havia dito ao meu esposo que queria ensinar o verdadeiro evangelho para ela e não o encontramos dentro da congregação cristã no Brasil. Porém, os meses e os anos foram se passando e fomos procrastinando nossa saída. Mesmo vendo as heresias e contradições saindo dos púlpitos, tanto na nossa comum como nos cultos online, acabamos ficando por mais algum tempo. Mas estive congregada quando o irmão que atendia o culto pediu para o cooperador de jovens encontrar um determinado livro da Bíblia para o testemunhado. Passaram-se os minutos e o cooperador de jovens simplesmente não encontrou o livro. Então, eu mesma me levantei e encontrei o livro pro testemunhado. Mas isso foi um tapa na minha cara. O que eu ainda estava fazendo ali? Se o irmão não sabe nem onde estão os livros da Bíblia, o que ele vai ensinar para minha filha? E este foi o último dia que pisei meus pés dentro da congregação cristã no Brasil. A própria palavra nos exorta a estudarmos a Bíblia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Também em João capítulo 5, versículo 39 e inúmeras outras passagens. Em qualquer dicionário encontramos o sinônimo de examinar. Fazer investigação minuciosa, pesquisar, aprofundar, estudar, investigar, observar, vasculhar. Pela falta do estudo bíblico dentro da congregação, um irmão que nem consegue encontrar certo livro da Bíblia é levantado para cooperador. Alegam que a revelação de Deus é inserção de irmãos para o ministério, assim como a revelação do copinho da ceia, do uso da barba, da única igreja que salva, do rebatismo, que podia e agora não pode mais, congregação é a graça de Deus, depois já não é mais, é pecado assistir televisão depois não é mais. Nota-se claramente que tiraram Cristo do centro e colocaram a própria instituição, substituindo a Bíblia, que deve ser o manual de fé para o cristão pelos tópicos de ensinamentos, distorcendo o verdadeiro evangelho de Cristo, sendo assim, anátema. E disse-lhes uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 39. Portanto, entre a instituição ou a Bíblia, eu, Karina Faria Lima Machado, ex-organista da Congregação Cristã no Brasil, fico com a Bíblia, pois toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Oremos pelos os que dormem, para que assim como Deus fez conosco, também acordem nossos irmãos que estão na Congregação Cristã no Brasil para o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Tira bem. O dedo tava aqui porque o amiguinho fez uma coisa errada. O Jesus estava triste porque o amiguinho fez uma coisa errada? O que o amiguinho tinha feito? Foi. Não pode fazer coisa feia? Por quê? Mamãe brigou com a mamãe. Brigou com a mamãe? Não pode? Por que não pode? Brigando com minha irmã, não quero pedir brinquedo. Tem que dividir o brinquedo? E se não dividir o brinquedo, o que acontece? Foda. Quem chora? Jesus chora? Uhum. Oh, meu Deus. A polícia tornou me fez uma coisa bonita, olha. Lindo, meu amor. Quem chora? Jesus chora? Oh, meu Deus. Quem chora? Jesus chora?